Fala galera, sejam bem-vindos, mais um Papo Nerd e agora com a dica de leitura, né, Thiago? Isso, mais uma dica aí. Mais uma dica de leitura para vocês e a gente vai de quê, Thiago? Essa semana a gente vai de Bento. Isso aí. André Bianco, Bento. Eu com a capa antiga, Thiago com a nova versão. Nova versão, né? Então é isso aí, Bento é um livro sobre vampiro, né? Isso aí. Sobre vampiro, a batalha entre vampiros e humanos. Se passa no Brasil. Isso aí. Né? E aquele tempero, né, da história. Além do autor ser um autor brasileiro, isso aí, nacional, a gente vê que como é bom ter um autor que escreve histórias assim aqui, né? É verdade. Eu me surpreendi quando eu li, já tem um bom tempo esse livro, li 2 vezes e a história é muito agradável de ler, né? Começa 30 anos depois de uma chamada Noite Maldita. Isso, um evento, né? Onde acontece um evento que ainda não é explicado nesse livro, mas já tem um livro explicando, né, do próprio autor. Mas acontece algo numa determinada noite onde parte dos humanos estão transformados em vampiros, outra parte adormece e a outra parte continua humano. E aí o mundo vira um caos, é um apocalipse vampiro mesmo. Isso né? aí, né? E eles passam a viver em comunidade, os humanos. Os que sobreviveram, né? Isso aí, eles se reorganizam, né, em comunidade. E é muito difícil eles terem contato uns com os outros, mas ainda assim há comunidades que mantêm contato em várias partes do país, mas os grandes centros, né, as grandes cidades foram tomadas por vampiros. Polos, né, são os focos, diria os ninhos, né? Isso aí. Dos vampiros, né? E aquela clássica história de vampiro que não pode andar na luz do dia, né? É isso aí, é uma vantagem para os humanos, porque durante o dia os vampiros não podem atacar. Não podem. Mas o problema é à noite, manter a comunidade segura é a coisa mais difícil desafio, que eles têm, né? Porque à noite os vampiros vão à caça e o que eles encontram pela frente eles consomem. Verdade, sede de sangue. A gente vê a história do ponto de vista do Lucas. Isso aí. Não é? O 30º Bento. Isso, tem uma profecia lá, né? Que quando despertar o 30º Bento, ele vai reunir os outros 29, né? Ele vai reunir com ele os 30 Bentos e assim concretizar a profecia e trazer a vitória, né, para os humanos. Isso aí. Só que o Bento são pessoas que acordam, são despertadas desse sono. Quando elas não são transformadas em vampiros, elas acordam desse sono. E alguns acordam vampiro e outros acordam com uma sede em matar vampiro, uma vontade de matar, como se fossem predadores dos vampiros. Né? Então eles acordam com uma luz amarela nos olhos, não podem sentir o cheiro do vampiro. Como se ardesse, né? Isso aquela ânsia de ataque. Então, toda vez que acorda alguém com essas características, ele é chamado de Bento. E eles tentam reunir os 30 Bentos. Para você ver que passaram-se 30 anos desde o evento e eles ainda não haviam conseguido reunir os 30 Bentos. Mas quando o Lucas acorda, como 30, né? Isso aí, ele é o 30º e para eles é como se a profecia agora pode ser cumprida. Só que o 30º, agora tem esperança, tem um fio e vamos atrás desse fio, dessa batalha, vamos conseguir agora. Então gira em torno disso aí, o Lucas reunindo esses outros Bentos aí ao redor do Brasil, não é? Para conseguir levar a vitória para os humanos. E eles usam umas armaduras, né? Que são feitas para eles com capa, peitoral, tudo aquele de ferreiro, né? Que o ferreiro faz. Aquele toque medieval na história, né? Andam a cavalo, possuem espadas, né? É muito interessante ver isso, só que como toda história, né, tem os prós e os contras, né? E não é fácil para eles conseguirem vencer os vampiros, já que fora da comunidade todos praticamente são vampiros, né? E em contrapartida com essa profecia para os humanos, há também, começa a despontar um líder para os vampiros, porque os vampiros eles ficam meio insanos. A sede por sangue, fome, então eles não pensam, eles não raciocinam, só como se fossem animais. Isso,
puro instinto, né? Isso aí. Puro instinto, não tivesse um raciocínio, uma estratégia. Isso aí, mas o autor apresenta um grupo, um pequeno grupo, e começa a despontar um líder, alguém que consegue organizar os vampiros para combater os humanos também. Isso. É como se fosse a contra-profecia, o outro lado da profecia. Os dois lados de uma moeda aí, né? Enquanto tem uma profecia para os bentos, também tem uma profecia para os vampiros. Isso aí, começa a ser levantado o vampiro rei. Isso. Tanto que na versão original o livro é só chamado de Bento. Isso. Mas o autor acabou fazendo uma sequência de mais 2 livros chamados Vampiro Rei 1 e 2. E com o tempo eles mudaram a saga toda, e agora é a saga Vampiro Rei. Isso. E o Bento tornou-se o livro 1. Porque é o início da história. O autor assim, meio que ficou insatisfeito porque muitas pessoas iam ler o Vampiro Rei sem ter lido o Bento. E a história começa no Bento. A história começa com o Bento. Então é fundamental você ler primeiro o Bento. E pegar agora como está designado nessa saga nova, que é a saga O Vampiro Rei, que tem o livro 1, Bento, o livro 2, A Bruxa Teresa, o livro 3, Cantarros. Se você pegar nessa sequência, vai ser muito mais fácil para você compreender a história. E, tá não tem assim, como entender a história do Vampiro Rei sem passar reformulada e, assim, facilitando para o leitor, né? Isso aí. É uma história muito agradável. É aquilo, é brasileiro, então tem pontos da cultura brasileira no livro, que a gente que está acostumado a ler livros estrangeiros fica pensando lá no como é a mitologia nórdica, como que é o vampiro americano, britânico, europeu, e aqui é vampiro brasileiro. Profecia brasileira. Isso aqui não é aquele vampiro que chega no sol lá e fica brilhando, não. Isso aí. É uma história. O cara morre se estiver no sol. É legal ver eles cantando músicas das bandas que a gente conhece, isso é legal. O ponto também, cara, o Cafu. O Cafu faz parte de uma das comunidades, ele é um soldado. Ele é um caçador de vampiros, cara, olha só. Isso é legal de ver, porque é cultura nossa. Né? Agora é interessante, né, cara, que 30 anos depois o cara ainda tem um gás e ainda ó. Возмогая, как вы совершенно видите, сказать, Господи. Mas André Bianco tem se provado um grande autor, né, de fantasia brasileiro, né, e não possui só a saga do Vampiro Rei, mas tem outros livros sobre vampiros, sobre anjos, né, vale a pena dar uma lida. Mas se você começar por Bento, tenho certeza que você vai querer ler os outros livros dele. Né? Então, essa é a nossa dica. Né? Não vamos dar muitos spoilers do livro. Esse aqui é o livro 1, né? A gente vai voltar aqui para dar mais dicas, falar do livro 2, 3, dos outros trabalhos dele, futuramente. E a leitura é agradável. Eu li muito rapidamente, demorei mais ou menos uma semana para ler a primeira vez, de tão empolgado que eu estava com a leitura, né? Então todo tempo eu tinha que parar para ler. Muito gostosa mesmo. Embora os vampiros estejam em baixa, né? Demodê, né? Mas vale a pena ler, porque é uma ótima leitura. Fica a dica então aí. André Bianco, Bento, editora Novo Século. Olha o merchan aí. Estamos ganhando nada, né? Mas ouve aí, Novo Século. Não é? Essa é a nossa dica. Essa é a nossa dica. Então, diz aí o que você achou, se você já leu, comenta. Se você não leu, se interessou, né? Leia, depois comente aí também. Comente também. Curte o vídeo, assina o canal. Se inscreva aí no canal, não é? Fica ligado aí, novas dicas de leitura. Obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima. Valeu, um abraço. Valeu. Tchau.